Então, vamos agora para a nossa parte 2 aqui, que vai ser outras questões. Eu só estou tendo um pouquinho de dificuldade de ver o nosso chat para poder acompanhar se tem alguma pergunta aqui do pessoal, beleza? Então, eu estou colocando aqui, enquanto o pessoal ajeita ali o chat para mim, lembrar aqui que a gente vai para a nossa parte 2, são mais 5 casos clínicos que nós vamos ter aqui a partir de agora, mas antes disso, deixa o like aí no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal. Então aqui ó, eu tenho o canal Dr. Bruno Souza, canal do Estratégia Médica que você está vendo, se inscreve já. Tem aqui o arroba professorbruno.souza, caso você queira tirar alguma dúvida específica aí comigo, e também entrar aqui no arroba Estratégia Med para que a gente vocês estejam sempre atualizados aí com o nosso material. Reforço mais uma vez aqui para acompanhar aí toda a nossa programação da semana, que aí tem muita coisa boa, sempre muita atualização pela nossa super equipe de professores. E se você ainda não é aluno de Estratégia Med, aproveita agora e faz a sua inscrição, você não vai se arrepender. Banco de questões, livros digitais completos, nós vamos ter aqui aulas ao vivo, sala VIP, que o professor vai conversar com você, vai pegar na sua mão, vai dizer qual o problema, qual a dúvida que você tem, e ele vai te ajudar a passar na prova de residência médica, no Revalida, em qualquer concurso médico que você queira fazer. Então aproveita e faz a sua inscrição. E lembrando novamente aqui mais uma vez que nós temos aqui, vamos ter o segundo provão nacional de bolsas do Estratégia Med, que são até 1000 bolsas de estudo que a gente vai fazer no dia 4/4 às 13 horas, tá? Então a gente vai ter bolsas de até 100% de desconto, beleza? Então vai lá, se inscreve aí e faz a prova aí para você ficar aluno de Estratégia Médica estudando aí de graça. Já pensou? É um sonho aí, porque realmente o nosso curso está bem completo e você não vai se arrepender de ser aluno do Estratégia Médica. Beleza? Então a gente vai agora para a nossa segunda parte. Eu vou projetar novamente aqui 5 casos clínicos. As regras continuam as mesmas, 1 minuto e 30 segundos para cada caso clínico. Vão colocando no chat aí quais que são as suas dúvidas, suas impressões diagnósticas, qual é o gabarito que você acha que é correto, e aí que depois eu vou aqui mostrar, fazer um comentário de cada uma dessas questões, dizer por que estão errado, por que está certo, e tirar as dúvidas de vocês, beleza? Então vamos começar aqui, 1 minuto e 30 segundos para cada uma das questões. Vamos lá. Questão aqui número 6, né, a primeira questão desta segunda parte, uma questão bem típica de prova de residência, inclusive da parte teórica, tá? Isso aqui poderia estar numa prova teórica lá e não uma prova multimídia. Observa aqui o que é que nós temos. Nós temos aqui um homem de 60 anos que procurou atendimento com a queixa de lesão no antebraço direito. Ele referia que há 20 anos ele teve uma queimadura no local e que há 1 ano essa lesão se desenvolveu, né, no local da queimadura prévia e vem crescendo lentamente. Diante da fotografia, essa fotografia clínica aqui e do caso clínico, pergunta-se qual o diagnóstico mais provável, qual o nome especial que esse tumor recebe nesse caso específico e qual o sítio mais comum de metástase. Então aí a malandragem da prova, você não poderia saber o diagnóstico, mas se ele falou aqui de tumor já, falou de metástase, de prognóstico, provavelmente está falando de câncer de pele. E realmente essa é uma questão sobre câncer de pele. E para relembrar a vocês, os cânceres de pele mais comuns, eles nascem da epiderme. E aí aqui a gente tem a nossa estrutura da epiderme. Nós temos aqui os queratinócitos, que são as células mais comuns da pele, da epiderme, e portanto, a maior parte dos cânceres de pele, eles surgem de queratinócitos. Qual que é o tipo de câncer de pele mais comum? Não só de pele, qual o tipo de câncer mais comum no mundo? É o carcinoma basocelular, que é um tipo de câncer de pele que surge dos queratinócitos da camada basal. O segundo tipo de câncer de pele mais comum é o carcinoma espinocelular, que surge dos queratinócitos da camada espinhosa.
E nós temos o outro tipo de câncer de pele, que é o melanoma, que é o tipo de câncer de pele mais letal e que não surge do queratinócito, tá? Ele surge do melanócito, que é a célula produtora de melanina. E no caso do nosso paciente, o diagnóstico dele é carcinoma espinocelular. Por que isso? Vamos relembrar que o carcinoma espinocelular, ele quase sempre surge de uma lesão pré-maligna. Ele vem de uma lesão pré-maligna e aí ele se desenvolve e vira um carcinoma espinocelular. Existem várias lesões pré-malignas que podem dar origem a um carcinoma espinocelular. A mais comum é a queratose actínica, tá? Mas você pode também ter uma queilite actínica, pode surgir de um corno cutâneo, e aí pode surgir, observa essa parte aqui, ó, de úlceras crônicas e de cicatrizes. Então, falou de úlcera crônica, é muito típico isso, presta atenção, pelo amor de Deus. Pegou uma questão que fala de úlcera crônica, o paciente tinha uma úlcera crônica, teve uma queimadura prévia e tem ali uma ferida que não cicatriza e surge um tumor no local, ele está falando de carcinoma espinocelular. E o Juliano colocou muito bem ali, ó. O tipo de carcinoma espinocelular que surge sobre a úlcera crônica ou sobre a área de cicatriz recebe o nome de úlcera de Marjolin. Tá? Então era essa a outra resposta da nossa questão. Muito bem, Juliano, aí pela resposta. Beleza? Então, carcinoma espinocelular e úlcera de Marjolin é o nome específico de um carcinoma espinocelular que surge sobre uma úlcera prévia ou sobre cicatrizes, tá? Lembrar aqui, ceratoses actínicas, que são essas placas eritemato escamosas, mais localizadas em áreas fotoexpostas, ou seja, áreas que recebem uma quantidade de radiação com maior frequência. E o que a gente precisa lembrar é que o carcinoma espinocelular tem risco de metástase, ele pode levar a metástase, tá? Em 5% dos casos há um risco de metástase do carcinoma espinocelular e ele se apresenta assim, ó, um invasivo com essa placa ceratósica infiltrada, como a gente está vendo aqui, uma placa ceratósica bem infiltrada aí na fronte de uma paciente idosa que recebeu muita radiação solar. Quais são agora aquelas características que conferem ao carcinoma espinocelular o maior risco de ter metástase, tá? Então, professor, todo carcinoma espinocelular tem a mesma chance de ter metástase? Não. Existem uns fatores de risco muito bem definidos de quais os carcinomas espinocelulares que têm maior risco de metástase. E aí nós temos características clínicas do tumor, características do paciente, né? Ou características do tumor em si. Vamos lá? Localização, área central da face, lábios, orelhas. Então, esses locais aqui estão mais associados com o carcinoma espinocelular que tem risco de metástase. Imunossupressão, então os pacientes que estão imunossuprimidos têm um risco maior de metástase. E presta atenção aqui, ó, os pacientes que têm um carcinoma espinocelular sobre uma cicatriz, sobre uma úlcera prévia, têm o maior risco de ter metástase. Ou seja, úlcera de Marjolin, como é o caso desse paciente, tem o maior risco de ter metástase. Se o SEC for indiferenciado, ou ele invadiu o subcutâneo, ou ir até 6 milímetros da profundidade, também tem o maior risco de metástase. E se ele invadir um nervo, o perineuro, também tem um maior risco de metástase. Uma coisa que é extremamente importante das provas é saber diferenciar um carcinoma basocelular de um espinocelular. E por isso a gente tem uma tabela aqui bem didática para a gente fazer essa distinção entre basocelular e espinocelular. Epidemiologia, lembrar que o basocelular é o mais comum, o espinocelular é o segundo mais comum, mas ele é mais comum em pacientes transplantados. O basocelular ele tem brilho perolado e telangiectasias, e o espinocelular é um tumor mais queratósico e infiltrado. A lesão precursora do basocelular ele não se origina de lesão precursora, enquanto o carcinoma espinocelular geralmente vem de uma queratose actínica, de úlceras, de queimaduras ou de cicatrizes. O basocelular praticamente não leva a metástase e o espinocelular, em até 5% das vezes, pode levar a metástase. Essa é a nossa segunda questão, mas antes eu vi que a Amanda fez uma pergunta. Professor, essa questão pela história clínica ajudou, mas só pelo padrão da úlcera, inclusive com a questão 3 da primeira parte. Como diferenciar de leishmaniose tegumentar? Bom, como é que a gente diferencia aqui uma questão dessa de carcinoma espinocelular de uma leishmaniose tegumentar? A leishmaniose tegumentar, ela se apresenta como uma úlcera com bordas elevadas, emolduradas, né, que a gente tem lá, e indolor. E geralmente ela não vai surgir em um local de cicatriz prévia. Então pegou na prova uma questão que vem que o paciente tem uma úlcera prévia, uma cicatriz prévia e surgiu um tumor localizado em cima,
é muito mais provável que seja um carcinoma espinocelular. E na prova a gente vai pela probabilidade, até porque as questões são feitas assim, qual o tumor mais frequente, qual o diagnóstico mais frequente. Então sua primeira hipótese diagnóstica, sem dúvida, é um carcinoma espinocelular pela história de cicatriz prévia que esse paciente teve, de queimadura prévia, e pelo padrão da lesão, que não é uma úlcera típica aqui de uma leishmaniose, tá? Então vamos lá aqui para essa questão. Ah, desculpa, a Rafaela perguntou aqui, me lembrou bem, né? Qual o local de metástase? Eu acabei esquecendo. Obrigado, Rafaela. O local de metástase mais comum do carcinoma espinocelular é linfonodo, tá? Então, precisa palpar os linfonodos nos pacientes com carcinoma espinocelular em procura dessas metástases. Então, a primeira disseminação do carcinoma espinocelular é uma disseminação por vasos linfáticos acometendo os linfonodos, tá? Então, aí era respondido, Rafaela. Beleza? Qualquer coisa, eu esqueci de falar, alguma coisa não ficou muito claro, coloca aí no chat que a gente vai te ajudar sempre aqui do seu lado, tá? Então, uma questão aqui difícil, essa próxima questão. Eu vi que muita gente falou que o diagnóstico era paracoccidioidomicose. Quase. Vamos ver como é que a gente pensa nessa questão. Tem aqui um trabalhador rural que procurou atendimento médico com a placa eritêmato verrucosa de crescimento progressivo. Você fez uma hipótese diagnóstica de uma determinada micose e fez um exame micológico direto, né, daquela lesão que mostrou essa estrutura aqui, essas estruturas, né, agrupadas. E aí eu pergunto, qual o diagnóstico? Como você chama essas estruturas do exame micológico direto e qual que é o antifúngico mais utilizado aí para o tratamento? Então, pessoal, como é que é o raciocínio aqui? Falou de placa eritêmato verrucosa, você está diante de uma síndrome verrucosa. E síndrome verrucosa na dermatologia, para facilitar o diagnóstico diferencial, a sua lista de possíveis diagnósticos, você sabe que você usa aí o PLECT. Tá? O que é PLECT, para quem não conhece? É um acrônimo que nós fazemos aqui, em que cada letra significa um diagnóstico. Então vamos lá. P é de paracoccidioidomicose, tá? Que foi o que o pessoal mais pensou aqui, né, nessa questão. O L é de leishmaniose tegumentar. Então, Amanda, eu vou mostrar uma fotografia de leishmaniose tegumentar para a gente fazer essa distinção aí dessa pergunta que você me fez. O E é de esporotricose. O C é de cromomicose e o T é de tuberculose cutânea, tá? Então, pegou uma síndrome verrucosa, descreveu lá lesão verrucosa na pele, tem que lembrar desses diagnósticos aqui infecciosos, tá? Então, vamos aqui passar rapidamente sobre cada um dos diagnósticos. Primeiro, paracoccidioidomicose. Quer saber muito de paracoccidioidomicose? O professor Bruno lá escreveu perfeito no livro digital de micose, está tudo completo lá de paracoccidioidomicose para você saber. Na pele, o que é que causa aí? Geralmente as lesões de paracoccidioidomicose são lesões verrucosas, mas o local mais comum do paracoccidioidomicose brasiliensis é acometer as mucosas orais e nasais. E ele causa aquilo que a gente fala de a estomatite moriforme de Aguiar-Pulpo, que é essas placas verrucosas na mucosa com pontilhados hemorrágicos. Isso aí é a lesão mucosa bem característica do paracoco, né, o paracoco brasiliensis. Ou Lutzi, né? Mas enfim, o do Paracoccidioides brasileiro, SP. E aí, a fungoscopia, ou exame micológico do paracoccidioidomicose, é o que a gente chama de roda de Leme. Agora, perceba, o que é essa roda de Leme? Você tem um fungo, né, o fungo mãe, por assim dizer, e dele começam a ter brotamentos múltiplos ao redor desse fungo. Então você tem aqui o fungo maior, e ao redor dele vai saindo aqui os brotos. Então isso é o roda de Leme, que é o exame do paracoccidioides, tá? Não é isso que estava demonstrado naquela imagem. Nós vamos mostrar ela mais à frente novamente, que nós não tínhamos ali uma roda de Leme. Então o diagnóstico ali não era de paracoccidioidomicose. L, né, do PLECT, L, leishmaniose tegumentar americana. Como é que é a clínica, então, da leishmaniose? Nós estamos vendo aqui essa lesão ulcerada com bordas elevadas e emolduradas. E na parte central dela tem esse fundo aqui granuloso e ela é indolor. Isso marca muito a clínica da leishmaniose tegumentar, é uma lesão indolor.
Tá? E quase sempre nas provas ele vai te dizer que tem uma história epidemiológica, então o paciente fez algum trabalho na área rural, né, foi a alguma área desmatar, e aí ele pode ter sido picado aí pelo agente etiológico, que é esse agente etiológico que a gente apresenta agora para vocês, a Leishmania. Tá? Que existem vários tipos de Leishmania, mas aqui no Brasil o tipo mais comum é causado aí pela Leishmaniose Viana brasiliensis. Tá? Então esse é o agente etiológico mais comum da leishmaniose. Não é aqui o nosso diagnóstico. Até porque, lembrar que a leishmania é um protozoário, não é um fungo. E a gente estava falando ali, eu já dei a dica, né, que era um fungo no enunciado. Então é agora de esporotricose. A esporotricose é uma micose subcutânea causada pelo Sporotrix schenck ou Sporotrix brasiliensis, são as duas espécies mais comuns. E como é que ele se apresenta? A forma mais comum da esporotricose é a cutâneo-linfática, e ela é muito típica, ela se apresenta assim, com nódulos eritematosos que vão se disseminando através do vaso linfático. Então a gente tem essa distribuição linear desses nódulos eritematosos, geralmente localizados no antebraço. E aí até pouco tempo, né, a esporotricose era conhecida apenas como a doença do jardineiro. Por quê? Porque a história natural era que um paciente era jardineiro, e aí ele se furava com uma planta, adquiria o fungo e ali surgiam as lesões da esporotricose. Tá? E aí por isso chamava aí de micose do jardineiro. E a gente sabe que a maior parte é causada pelo Sporotrix schenck nesses casos. Porém, mais recentemente, existiu aí um surto de esporotricose transmitido por felinos, principalmente gatos, e principalmente na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e aqui em São Paulo, principalmente na cidade de Guarulhos. Então, existe hoje no Brasil, a maior quantidade de esporotricose é transmitida através de gatos contaminados aí com o fungo, que no caso, quando é contaminado por gatos, geralmente é o Sporotrix brasiliensis, tá? Então lembrar aí que tem essas duas histórias bem típicas de esporotricose. Agora, lembrar também que a esporotricose não tem aquela imagem, é muito difícil a gente identificar no exame micológico direto o fungo lá do Sporotrix. Geralmente a gente consegue fazer o diagnóstico de esporotricose fazendo a cultura do fungo e ele cresce no meio de cultura apropriado para o crescimento de fungo, beleza? Que é o meio lá de Saburru. Bom, agora a gente chega no C, do Plecht, né? O C do Plecht é a cromomicose. A cromomicose é outra síndrome verrucosa, que se apresenta geralmente assim, com essas placas eritematosas, verrucosas, localizadas geralmente nas extremidades. Por quê? Porque o fungo que geralmente causa a cromomicose, que é o Fonseca pedrozoi, ele está localizado na natureza, e aí o paciente faz algum trabalho manual, se fere com um pedaço de pau no solo, e o fungo ele inocula na pele. E quando a gente faz o exame micológico direto, a imagem que nós temos da cromomicose são justamente essas estruturas ovaladas, e aí ele é um fungo demáceo, ou seja, é um fungo que produz melanina. Por isso ele tem essa coloração amarronzada, essa coloração bronze. E aí nós chamamos isso de corpos fagoides, células muriformes, corpos escleróticos ou corpúsculos de Medlar. Todos esses 4 nomes aqui são apropriados para nomear essas estruturas aí da cromomicose, beleza? Então, relembrando, fungos demáceos, que são fungos que produzem melanina, por isso eles têm essas estruturas aí, essa coloração mais acobreada, beleza? Essa aí é a cromomicose, é o diagnóstico desse nosso paciente, realmente questão difícil. E a outra pergunta era de como que a gente trata esses pacientes, né? Qual o antifúngico, na verdade, de escolha? Como é que a gente trata esses pacientes? Nós podemos fazer cirurgia, retirar a lesão dermatológica desse paciente, retira ali e melhora o paciente, ou nós podemos utilizar antifúngicos. Muitas vezes a gente até associa cirurgia com tratamento clínico. E aí o antifúngico mais utilizado é o itraconazol, tá? Que seria o nosso gabarito, a resposta da nossa questão.
E por último, nós temos a tuberculose cutânea. Cai muito pouco nas provas aí tuberculose cutânea, mas para a gente aqui arrematar e fazer nossa revisão completa sobre esse tema, né, do plex e o T de tuberculose. A tuberculose cutânea, ela pode se apresentar de diversas formas. As formas mais comuns são essas duas aqui, né, que é o lúpus vulgar e o escrofuloderma. Beleza? O lúpus vulgar, ele se apresenta como essas placas eritematosas destrutivas, geralmente localizadas na face dos indivíduos. E quando a gente faz a diascopia, que é colocar um pedaço de vidro sobre a lesão, tem um aspecto em geleia de maçã. Isso aí é o lúpus vulgar. Atenção, né, fazendo um parêntese aqui, não confunde que existe um monte de tipo de lúpus, né? Então você tem lá lúpus eritematoso sistêmico, não confunde com lúpus vulgar, então não tem nada a ver aqui com a doença lá da reumatologia, tá? Então lúpus vulgar é o que está relacionado com a tuberculose. Outro lúpus que vocês podem conhecer, lúpus pérneo, que é o que está associado com sarcoidose. Não tem nada a ver também aqui com a tuberculose, que é lúpus vulgar. Então aprende aí, lúpus vulgar é uma forma de tuberculose cutânea. E a forma mais comum no Brasil é a escrofuloderma, que o paciente ele geralmente tem linfonodos, né, e aí depois esses linfonodos eles crescem tanto que eles atingem a pele e por contiguidade acaba tendo supuração da pele e aí o paciente tem essa lesão dermatológica. Tá? Não é o caso aqui, tuberculose obviamente não é um fungo, é causado pelo bacilo de Koch e o que a gente veria no exame direto aqui seriam os bacilos BAR positivos. Tá bom? Então questão realmente difícil aí para vocês. Questão 8 agora, deixa eu só ver. A Luísa perguntou como trataria o paracoco. Bom, o paracoco vai depender desse paciente, porque o paracoco geralmente faz doença sistêmica muitas vezes. O paciente pode estar grave ou pode ter apenas lesão cutânea, vai depender de qual forma do paracoco. Se é uma forma juvenil, aguda, se é uma forma crônica, se é uma forma crônica disseminada ou se é uma forma crônica localizada, então vai depender da forma clínica. De forma geral, itraconazol você pode utilizar para as formas mais leves, para os casos mais graves de paracoco pode ser necessário usar anfotericina B. Vai depender então da apresentação clínica do paciente com paracoccidioidomicose, tá bom? Vamos lá, acho que não teve nenhuma outra pergunta. Vamos lá, se tiver alguma outra pergunta, pode colocar aí que a gente vai respondendo. Se alguma coisa não ficou muito clara, coloca aí que a gente vai respondendo aqui para vocês. Questão 8 é de uma criança que foi levada ao pronto-socorro, né, com quadro de febre e as lesões cutâneas demonstradas aí na imagem ao lado. E a mãe refere que há um mês a criança iniciou fenobarbital para crise convulsiva. Então, muita atenção aqui, pessoal. Pegou uma questão de prova que falou que qualquer indivíduo começou o uso de um medicamento e depois de algum tempo ele começou com as lesões dermatológicas, você precisa localizar esse diagnóstico dentro das farmacodermias. E o que são farmacodermias? São doenças dermatológicas, entidades dermatológicas que estão associadas com o uso de algum medicamento. Então localizou aqui que esse é o capítulo das farmacodermias. E aí está perguntado, qual sinal semiológico pode ajudar na avaliação do descolamento epidérmico e citar as duas doenças que estão no mesmo espectro, né, desse nosso aqui paciente. O que a gente está vendo aqui, né, nessa fotografia? Nós estamos vendo aqui áreas de necrose cutânea e estamos vendo descolamento da epiderme. Além disso, há algumas áreas de bolhas. Então esse paciente tem bolhas, tem descolamento epidérmico. Qual que é o diagnóstico? Vamos ver já já. Aguarde aí. Então, quais são aqui, primeiro, para a gente chegar no nosso diagnóstico, responder a nossa questão, vamos aqui falar rapidamente sobre os mecanismos fisiopatológicos das farmacodermias. E aí, para entender um pouco dos mecanismos fisiopatológicos das farmacodermias, você primeiro precisa entender as reações de gel e cumbis. Fala, não, professor, domingo, uma hora dessa, o senhor quer falar de reações de gel e cumbis? Vou falar rapidamente aqui, que você é aluno de Estratégia Med, vai acertar todas as questões que aparecerem para você, vai brilhar no internato, vai brilhar lá enquanto você passar em qualquer
rodízio, qualquer round para discutir. Beleza? Então, ó, reação do tipo 1. O que é a reação do tipo 1? É aquela reação alérgica imediata, associada com a IgE. Então, aquele paciente que toma um medicamento e rapidamente tem um quadro de urticária. Então, a urticária medicamentosa está relacionada aí com a reação do tipo 1, reação imediata. A reação citotóxica, que é do tipo 2, ela geralmente não está associada a nenhuma farmacodermia. Ela está mais associada a plaquetopenia autoimune, anemia hemolítica autoimune, mas farmacodermias é difícil ela estar associada. A reação do tipo 3 é aquela que está relacionada a imunocomplexos, que a gente tem um anticorpo associado a um complemento e essa associação de anticorpo com complemento se deposita em diversas áreas do corpo, levando às manifestações. Quando ele se deposita nos vasos, ele leva às vasculites. Então existem farmacodermias que se apresentam como vasculites leucocitoclásticas, seria a reação do tipo 3. E por último, a reação do tipo 4 é aquela mediada por células, ou tardia, que é onde está localizadas a maior parte das farmacodermias, desde a farmacodermia leve, que é o exantema simples, até as farmacodermias graves, DRES, NET, síndrome de Stevens-Johnson e a pustulose exantemática generalizada aguda. Esse tipo está relacionado não com anticorpos, mas com a produção de linfócitos T. Aqui uma tabela resumindo essas reações de Gell e Cummings. Beleza? Como é que a gente identifica aí as farmacodermias graves? Porque a gente não tem dúvida nenhuma, né? Aquele paciente tem necrose cutânea, bolhas, extenso, febre, queda do estado geral, é claro que ele tem uma farmacodermia grave. Mas quais são as farmacodermias graves que a gente conhece? Nós conhecemos a síndrome de Stevens-Johnson e a necrólise epidérmica tóxica, nós conhecemos a DRES e nós conhecemos a PEGA. Falando rapidamente da síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica, lembrar que são farmacodermias com alta mortalidade. São as farmacodermias que têm uma maior taxa de mortalidade dentre todas as farmacodermias. São quadros dramáticos. Lembrou, pegou a questão de prova com farmacodermia, que falou de necrose cutânea e falou de lesões de mucosa, o diagnóstico é de síndrome de Stevens-Johnson ou necrólise epidérmica tóxica. Então esse nosso paciente tem necrose cutânea, tem bolhas, tem descolamento epidérmico, o diagnóstico dele ali é o quê? Síndrome de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica. Quais são os medicamentos mais associados com essas farmacodermias? São os anticonvulsivantes aromáticos, lembrar de carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, alopurinol é um grande causador, e as sulfonas também. Então, a apresentação clínica, olha, de 1 a 8 semanas após a ingestão da droga, o paciente tem os sintomas de febre, cefaleia, dor cutânea e depois surgem as áreas de necrose cutâneo com descolamento epidérmico. Uma fotografia aqui muito típica de um paciente com acometimento de mucosa aí por conta da DRES. Essa é a fotografia aqui do nosso paciente que eu mostrei na nossa questão, com essa necrose e essa área aqui de descolamento epidérmico. Essa aqui é uma fotografia de um paciente lá da prova, que a gente pegou a prova do SUSE, também mostrando aqui um paciente com um quadro de NET aí, com esse descolamento epidérmico intenso. E aí a gente perguntou lá para vocês qual que era o sinal semiológico que podia auxiliar no descolamento da epiderme. É o sinal de Nikolsky, então não esquece esse sinal aqui. Sinal Nikolsky significa que você faz uma leve tração na lesão do paciente e a pele do paciente ela é retirada com essa leve tração, tá? Então faz a tração e ali tem um descolamento epidérmico. Isso está presente tanto na síndrome de Stevens-Johnson quanto na necrólise epidérmica tóxica. E aqui a gente está vendo novamente a fotografia. Professor, como é que eu diferencio síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica? É muito simples. É muito simples. Essas doenças elas fazem parte do mesmo espectro, tá? Então nós temos, quando o paciente tem necrose e descolamento menor do que 10% da superfície corpórea, esse paciente tem síndrome de Stevens-Johnson. Quando o paciente tem mais de 30% de superfície corpórea acometido, o paciente tem necrólise epidérmica tóxica. E se o paciente tem entre 10% e 30% de acometimento, a gente diz que esse paciente tem um overlap. Beleza? Então, o gabarito ali da nossa questão era falar síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica. E rapidamente, como é que a gente trata esses pacientes? Tem que interromper a droga causadora.
por exemplo, no caso aqui o fenobarbital, interrompe essa medicação e aí suporte de terapia intensiva para esses pacientes. Quando eles estão muito graves, nós podemos utilizar ciclosporina ou fazer aférese ou podemos dar imunoglobulina para esses indivíduos, tá bom? Beleza? Mas lembrar aí de retirar imediatamente essa medicação. Eu vi que muito ali algumas pessoas colocaram DRES. DRES é muito típico na prova, tá? O que é DRES? É uma reação sistêmica a fármacos com eosinofilia e sintomas sistêmicos, tá? Então o paciente ele vai ter essa tríade aqui clássica. Ele vai ter uma erupção morbiliforme, uma erupção maculopapular pelo corpo, associado a eosinofilia e hepatite, aumento de transaminases. No caso da DRES, não tem bolhas no corpo, não tem necrose cutânea e nem tem acometimento aí de mucosa geralmente, tá? Então é assim que a gente identifica a DRES. E a PEGA, outra farmacodermia grave, que o paciente ele se apresenta com múltiplas pústulas disseminadas pelo corpo, né? Não tem geralmente acometimento aí da mucosa também, então a gente diferencia dessa forma. A Thaís fez uma pergunta muito interessante ali, na última, ela perguntou, né, nessa última foto, como diferenciar com o pênfigo? No nosso livro digital lá de farmacodermia e de dermatose vesico-bolhosa, eu fiz questão de escrever para que você entenda como é que a gente vai diferenciar um quadro de necrose epidérmica tóxica de um caso de pênfigo, e no caso a Thaís tem que deixar ali claro que seria o pênfigo vulgar. Né, porque o pênfigo existe em dois tipos, o pênfigo foliáceo não tem acometimento de mucosa, o pênfigo vulgar tem acometimento de mucosa. E aí pode ser difícil de distinguir um pênfigo vulgar de uma necrólise epidérmica tóxica. Muitas vezes, Thaís, é difícil fazer essa distinção. Geralmente, um quadro de farmacodermia ele é mais agudo. O paciente começa o medicamento e aí depois de alguns dias ele começa com esse quadro agudo de lesões mucosas e descolamento epidêmico. No caso do pênfigo, geralmente é um quadro mais lento. Então o paciente tem lesões mucosas por vários meses, depois de alguns meses ele começa a apresentar as lesões cutâneas. Além disso, não há necrose no pênfigo e muitas vezes a biópsia de pele é que vai distinguir, porque na necrólise epidérmica tóxica nós temos necrose da epiderme, como o próprio nome diz. No pênfigo nós vamos ter uma clivagem, uma bolha suprabasal. Eu não coloquei aqui, vai ficar difícil da gente falar muito disso, mas no nosso livro digital tá lá perfeitinho essa distinção entre essas duas entidades, como é que você diferencia, tá? Então se torna aí aluno do Estratégia Med, que você vai ter toda essa distinção aí para você conseguir diferenciar esses pormenores. Beleza? Qualquer dúvida, vão colocando aí que a gente vai conversando. Vou seguir aqui por enquanto que não tem nenhuma outra dúvida. Questão 9. Você está diante de um paciente com hanseníase. Então, beleza, já dei aqui o diagnóstico de hanseníase para você. E aí eu te disse que a baciloscopia do paciente evidenciou a seguinte imagem ao lado. E aí, de acordo com essa imagem, eu estou te perguntando qual que é a classificação operacional desse paciente. A letra B eu pergunto qual o esquema de poliquimioterapia desse paciente, dizer os medicamentos e o tempo de tratamento, né? Nem precisava aqui falar da dose. E a letra C era perguntar a dosagem de qual anticorpo pode auxiliar na avaliação da resposta terapêutica. Eu vi que muita gente acertou a primeira pergunta, né? Eu fiquei feliz ali que o pessoal acertou, porque é uma questão difícil. Acertaram ali muitas vezes o tempo de tratamento e as drogas. Agora, nessa alternativa C, eu vi que o pessoal se enrolou ali, né? O pessoal chutou, falou umas coisas, eu vi que tem muita gente que disse que não lembrou. Então vem comigo aqui que eu vou te mostrar para tudo que você precisa saber de hanseníase de uma forma bem condensada aqui, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, hanseníase causada pelo Mycobacterium leprae, que é um bacilo álcool-ácido resistente. É um bacilo intracelular obrigatório, então ele vive sempre dentro de alguma outra célula. Quais são essas células que ele mais parasita? São as células de Chivan, que são as células importantes para a constituição do nervo periférico, e ele parasita também macrófagos. Então, por isso que a hanseníase é uma doença dermatoneurológica. Ela leva a lesões dermatológicas e a lesões neurológicas, tá? Então, sempre pensar em hanseníase e pensar nesses dois compartimentos atingidos. E lembrar que o Mycobacterium leprae não é cultivado in vitro. E aí eu trago aqui essa imagem que eu adoro e que eu sei que muita gente tem medo dessa imagem, que é da imunologia da hanseníase. Mas você precisa entender essa imunologia da hanseníase para saber
tudo sobre hanseníase. Sabendo esse slide aqui, você domina o assunto da hanseníase. Então, o primeiro ponto eu falei lá, Mycobacterium leprae é um bacilo intracelular obrigatório. E aí, só existe um tipo de imunidade capaz de combater esses agentes intracelulares. Qual é? É a imunidade celular, que é representado pelo TH1. O outro tipo de imunidade, que é a imunidade humoral, que é representado pelo TH2, responsável por produção de anticorpos, ela é incapaz de conter os bacilos. Tá? Então, falou de TH1, imunidade celular, contenção de bacilo, formação de granuloma, doença localizada. Falou de imunidade humoral, TH2, falou de produção de anticorpos, não é capaz de conter um agente intracelular, doença disseminada. E é isso que esse gráfico aqui está te mostrando, essa ilustração. Tá? Então, observe que à medida que a imunidade celular cai e que a imunidade humoral sobe, a presença de Mycobacterium leprae nos tecidos vai aumentando. Isto quer dizer que os pacientes tuberculoides quase não têm Mycobacterium leprae nos tecidos, enquanto que os vichovianos são cheios, tem muito bacilo nos tecidos. Então, você faz essa distinção entre eles. Então, resumindo aqui isso que eu acabei de falar, infecção pelo Mycobacterium leprae, se o paciente tiver imunidade celular, TH1, forma granulomas e vai ter doença localizada. TH2, imunidade humoral, formação de anticorpo, doença disseminada. E aí, professor, você falou de anticorpo. Existe algum anticorpo que é específico, né, contra o Mycobacterium leprae? Existe, e era isso que a gente estava cobrando, né? É o PGL1, o anti-PGL1. O que é o PGL1? O PGL1 é um antígeno da superfície do Mycobacterium, que é específico, só o Mycobacterium leprae tem esse PGL1. E aí o indivíduo, né, os indivíduos aqui que têm imunidade humoral, produzem um anti-PGL1, que tenta combater o bacilo, mas é ineficaz. Só que a importância desse PGL1, desse anti-PGL1, é que a gente pode dosar nesses pacientes que são vichovianos, e à medida que a gente vai tratando esses pacientes e eles vão melhorando, o anti-PGL1 vai diminuindo, e a gente sabe que esse paciente está melhorando. Então, extremamente difícil, extremamente aprofundada, mas é importante que a gente saiba esse anticorpo. E aí as classificações, né? Porque uma das perguntas foi qual a classificação operacional desse paciente. Lembrar que a classificação, ele tem a classificação de Ridley-Joplin, nós temos a classificação de Madrid e nós temos a classificação operacional, que é do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. A classificação de Ridley-Joplin ela é a mais complexa, que tem os pacientes que têm polo tuberculoide, os polos vichoviano, e nós temos os dimorfo-dimorfo, dimorfo-tuberculoides, dimorfo-vichovianos, e nós temos os subpolares aqui. Classificação que dificilmente é cobrado nas provas aí, mas é importante que você saiba que ela existe. Segunda classificação, classificação de Madrid, é um pouquinho mais simples, que ela divide os pacientes com hanseníase indeterminada, que tem aquela forma inicial, e tem aí os pacientes com hanseníase tuberculoide, hanseníase dimorfa e hanseníase vichoviana. Então essa é a forma aí, a classificação de Madrid. E nós temos a classificação operacional, que eu já vou mostrar já no próximo slide ali. Como é que você faz um diagnóstico de hanseníase? O diagnóstico de hanseníase ele pode ser feito de acordo com qualquer uma desses três critérios. Então, qualquer um dos três presentes, o diagnóstico de hanseníase está feito. Então, se o paciente tiver lesão ou lesões de pele ou áreas de pele com alteração de sensibilidade térmica, tátil ou dolorosa, o diagnóstico é de hanseníase e ponto final. Não precisa dos outros, preste atenção. Ou, se o paciente tiver espessamento do nervo periférico associado a alteração sensitiva, motora ou autonômica, diagnóstico de hanseníase também está feito. Ou, se o paciente tiver uma baciloscopia positiva, o diagnóstico de hanseníase está feito. Então, qualquer um dos presentes, o diagnóstico está feito. E aí, como é que é feita a classificação operacional? A classificação operacional, ou do Ministério da Saúde, ela foi feita para simplificar a classificação dos pacientes. Como é que é feita essa classificação? Se o paciente tiver até 5 lesões cutâneas, ele é classificado como paucibacilar. Agora, se ele tiver mais de 5 lesões cutâneas, ele é classificado como multibacilar. Mas, professor, o senhor nem colocou quantas lesões de pele ele tinha para eu saber se ele era paucibacilar ou multibacilar? Aí é que tá o voo da coruja, o pulo do gato. Você, aluno de Estratégia Med, vai saber que se o paciente tiver 2 ou mais nervos acometidos ou baciloscopia positiva,
ele é automaticamente classificado como multibacilar, independentemente do número de lesões cutâneas. E o que a gente mostrou naquela fotografia, que tinha um sinal da seta apontando, que eu vou mostrar novamente, era justamente uma baciloscopia positiva. O paciente estava rico em bacilos. Então, não importa quantas lesões dermatológicas ele tem, ele é classificado automaticamente como multibacilar, e era isso que você tinha que colocar lá. E o tratamento, professor? Como é que eu trato esses pacientes? Muita atenção aqui que o tratamento da hanseníase está em modificação esse ano. Eu tenho certeza que você sabe esse tratamento aqui que eu vou mostrar. A gente divide os pacientes em paucibacilares e multibacilares. Os paucibacilares recebem rifampicina e dapsona e eles recebem 6 cartelas em até 9 meses. Já os multibacilares recebem, além da rifampicina e da dapsona, a clofazimina em 12 cartelas em até 18 meses. Mas o Ministério da Saúde já lançou a portaria modificando esse tratamento aqui na hanseníase a partir de janeiro de 2021. É o que a gente chama de tratamento unificado. Então, todos os pacientes devem receber as 3 drogas, rifampicina, dapsona e clofazimina, independentemente dele ser paucibacilar ou multibacilar. O tempo de tratamento permanece o mesmo. Os pacientes paucibacilares, 6 cartelas em até 9 meses, os multibacilares, 12 cartelas em até 18 meses. Tá? Então, nesse paciente aqui, que era multibacilar, continua recebendo rifampicina, dapsona e clofazimina, 12 cartelas em até 18 meses. Essa é o gabarito aí da nossa questão, beleza? Então, anti-PGL1, multibacilar e o esquema de tratamento é isso aí que a gente tem. E a última questão aqui, questão 10, para a gente fechar o nosso simulado. Alguém que tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, não ficou claro, o que vocês querem fazer, algum comentário, pode deixar aí, que a gente já responde. Bom, não tem dúvida, vamos lá. Questão 10. Questão 10, eu vou ler aqui para vocês. Nós temos aqui um paciente que vai ao ambulatório de dermatologia para receber orientações de skincare. Está na moda agora, todo mundo quer orientações aí de skincare. Mas você é um excelente dermatologista, não vai fazer só skincare, vai fazer o exame físico completo do seu paciente e você encontrou esta lesão no pé deste paciente. E aí eu pergunto, qual o diagnóstico do paciente, qual que é o tipo histológico e qual o principal indicador prognóstico microscópico desta lesão. Então, pegou uma lesão enegrecida, né, na pele do paciente, você precisa fazer a regra do ABCDE. Professor, o que é a regra do ABCDE? A regra do ABCDE é para você saber se uma lesão enegrecida ela é suspeita de ser um melanoma ou não. Como se dá essa regra? Nós temos aqui o A de assimetria, então a gente divide a lesão em 4 quadrantes e compara os quadrantes. Se houver assimetria entre os quadrantes, essa lesão aí é considerada assimétrica e tem o maior risco de ser um melanoma. B, de bordas irregulares, e aí se traça as bordas dessa lesão. Se forem bordas entrecortadas, bordas irregulares, essa lesão tem suspeita de ser um melanoma. C, de múltiplas cores. Então, se uma lesão ela tem preto, tem marrom claro, marrom escuro na mesma lesão, áreas de branco, ela é uma lesão considerada suspeita de ser um melanoma. D de diâmetro, maior do que 6 milímetros. Então, a lesão maior do que 6 milímetros também tem um risco maior de ser um melanoma. E o E de evolução, aquela lesão que vem se modificando ao longo do tempo, ela tem um maior risco de ser melanoma. Então, aquele nosso paciente tem uma lesão assimétrica, uma lesão grande, que não tem uma régua, mas é claro que ela tem mais de 6 milímetros, ela tem média ali mais do que 1 centímetro. Então, ela temos uma grande suspeita de que seja um melanoma. E aí, eu pergunto na segunda pergunta, né, para vocês foi qual o tipo histológico provável desse paciente, tá? Então, o primeiro gabarito ali seria melanoma, melanoma maligno, né? Melanoma já seria suficiente. Tá? Mas qual o tipo histológico? Lembrar que nós temos 4 tipos histológicos de melanoma que a gente precisa saber, que é o extensivo superficial, o melanoma nodular, o lentigo maligno e o melanoma lentiginoso acral. Vamos falar aqui rapidamente sobre cada um desses melanomas, beleza? Então, primeiro, extensivo superficial. O extensivo superficial é o melanoma do tipo mais comum.
Ele se apresenta aí como essa placa enegrecida de crescimento assimétrico, geralmente localizados no dorso, né, de pacientes do sexo masculino e na coxa de mulheres do sexo feminino, tá? Esse é o tipo mais comum, extensivo superficial. Fotografia aqui mostrando, vamos treinar aqui, assimetria, então a lesão completamente assimétrica, então já é suspeita. B, de bordas, perceba que ele tem bordas aqui irregulares, então a lesão suspeita pelo B. C, de cores, perceba que ele tem área de preto, área de vermelho, área de marrom mais claro, área de marrom mais escuro, então a lesão aí suspeita. O D e o E, a gente não tem como avaliar apenas com uma fotografia. Segundo tipo de melanoma mais comum, melanoma nodular. E aí tem uma diferença do melanoma nodular. Geralmente ele não respeita aquela regra do ABCDE. Por quê? Porque ele surge como um nódulo enegrecido de crescimento rápido e bordas regulares. Como a gente está vendo aqui, esses nódulos enegrecidos de bordas regulares, melanoma nodular, rapidamente invade, rapidamente pode ter um estadiamento mais avançado. Terceiro tipo de melanoma é o lentígo maligno melanoma. É um melanoma exclusivo de áreas fotoexpostas, ou seja, áreas que recebem uma grande quantidade de radiação solar, e ocorre mais em pacientes idosos, como a gente está vendo aqui nessa fotografia. Essa mácula hipercrômica irregular com um centro mais escurecido no rosto de um paciente idoso. Isso é um melanoma do tipo lentígo maligno melanoma. Tá? E por último, mas não menos importante, nós temos o tipo lentiginosacral, que é o tipo do nosso paciente em questão. O lentiginosacral é um tipo de melanoma que ocorre exclusivamente na região palmo-plantar, ou seja, na palma, na planta ou na região subungueal, ou seja, embaixo da unha dos pacientes. Tá? Então, precisa saber disso. Outra informação extremamente importante é que o melanoma lentiginoso-acral é o tipo de melanoma mais comum em negros e asiáticos. Isso cai demais nas provas. Tá? Então, é exclusivo da região das palmas, das plantas e da região subungueal. E nós temos um sinal semiológico quando ele está na região subungueal, que é o sinal de Hutchinson, que eu já vou mostrar para você agora nesse slide aqui. Então nós temos aqui o nosso paciente com essa mácula hipercrômica, com bordas irregulares, perceba que ele cresce de forma irregular, ele tem a área aqui mais preta, área mais branca, área um pouquinho mais clara, então a lesão realmente bem suspeita de melanoma. E aqui, ó, aqui nós temos o que a gente chama de sinal de Hutchinson. É quando o melanoma ele se estende além da unha. O melanoma subungueal ele se estende além da unha e acomete a borda ungueal, tanto proximal, distal ou lateral. Então isso é bem específico do melanoma, mas infelizmente nas formas avançadas de melanoma subungueal, tá bom? E aí aqui a nossa tabela de revisão, de resumo dos melanomas, tá? E uma dica aí, que até o nosso colega, nosso querido Joshua sempre fala aqui para a gente lembrar, que é lembrar do lentiginoso-acral, é só lembrar do nosso querido Bob Marley, que era um paciente, um indivíduo negro, que teve um melanoma subungueal, né, no polegar e acabou tendo uma metástase aí cerebral. Tá? Então lembrar que os pacientes negros são os mais acometidos pelo melanoma lentiginoso-acral. E aí a outra pergunta era perguntando sobre os fatores prognósticos do melanoma. Tá? Quais são os fatores de pior prognóstico no melanoma? Perceba que a pergunta foi bem específica. Dentro do microestadiamento, o que é que confere um pior prognóstico para o melanoma? Acompanha comigo aqui que eu vou mostrar para vocês todos os fatores prognósticos do melanoma. A espessura tumoral, sem dúvida, é o grande marcador prognóstico aí. Então, índice de Breslow, tem que saber o que é índice de Breslow. E índice de Clark, eles indicam a espessura tumoral. Então, quanto mais profundo for o melanoma, pior o prognóstico do paciente. Se o melanoma for ulcerado, ele também tem um pior prognóstico. Se o melanoma tiver índice mitótico positivo, o que é índice mitótico? É quando o patologista olha a lâmina, né, de uma biópsia de melanoma e ele vê que tem mitoses ali. Se tiver uma ou mais mitoses em campo de grande aumento, ele já tem um índice mitótico positivo, indica um pior prognóstico para esse paciente. Claro, se o paciente tiver envolvimento linfonodal, metástase à distância, ele tem um prognóstico muito pior.
Os pacientes do sexo masculino tendem a ter um prognóstico pior, os pacientes mais idosos tendem a ter um prognóstico pior e os melanomas localizados em cabeça e pescoço tendem a ter um pior prognóstico. Agora, dentro do microestadiamento do melanoma, o que indica o pior prognóstico desse paciente, o que indica melhor o prognóstico é o índice de Breslow. Então, quanto maior o índice de Breslow, pior o prognóstico. Isso chove nas provas e você tem que saber o que é o índice de Breslow, como interpretá-lo. Então, por isso, né, nós pensando nisso, nós fizemos aqui uma ilustração para que você entenda o que é o índice de Breslow. O índice de Breslow nada mais é do que uma medida em milímetros da camada granulosa até a célula mais profunda do melanoma. Então o patologista ele olha a lâmina, pega uma régua, mede da camada granulosa até a célula mais profunda do melanoma e dá para o dermatologista. Esse melanoma tem um índice de Breslow de 3 milímetros. 4 milímetros, 5 milímetros, enfim, ele mede e te dá aquela medição em milímetros. Entenda que quando o melanoma, quanto mais fundo ele for, maior o risco de ele entrar num vaso aqui e levar a metástase à distância, tá? Seja linfonodal ou seja hematológica, hematogênica a disseminação, tá bom? Então o diagnóstico aqui desse nosso paciente era um melanoma, tipo histológico, o lentiginoso acral e o principal indicador prognóstico microscópico é o índice de Breslow.